O setor imobiliário foi um dos poucos que não sofreu grandes abalos no período pandemia. Tanto aluguéis quanto venda de imóveis se mantiveram no mercado como produto em alta. A reclusão e isolamento fez com que os frustrados planos e projetos de investimentos de muitos brasileiros se direcionassem para o morar bem, inclusive adquirindo imóvel. O mercado se manteve aquecido e quem aluga imóvel prezou por manter-se em dia. Com isso, muitas negociações foram e ainda são feitas. Uma tendência que deve se manter, segundo Rodrigo, que é gerente administrativo de uma imobiliária. A negociação já vinha, né? Diminuiu bastante conforme o comércio vinha voltando, vinha diminuindo, né? O comércio começava. Só que agora também com essa alta aí do GPM se estende mais um pouco a negociação aí com os proprietários, né? Mas, afinal de contas, o que é esse IGPM? Por que está subindo tanto e por que esse índice influencia tanto o mercado imobiliário? Lucinele Martins, supervisora do Departamento de Economia e Estatística do Sindicato da Habitação, explica. O IGPM é o Índice Geral de Preços Mercado, ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas e ele tem 3 componentes, que são 3 índices. O IPA, que é o Índice de Preço no Atacado, o IPC, que é Índice de Preços ao Consumidor, e o INCC, que é o Índice do Custo da Construção Civil. Então, são esses 3 índices que compõem o IGPM. Quem tem o maior peso é o IPA, ou seja, o Índice de Preços ao Atacado. Então, por que o IGPM vem subindo tanto? Está tendo uma grande procura por commodities brasileiras, tá? Como o trigo, a soja, a carne, uma grande procura do mercado externo. Então, o que acontece? Não falta esse produto, mas diminui essa oferta no mercado doméstico. Então, quando eu diminuo a oferta no mercado doméstico, os preços tendem a subir. Então, o IGPM ele tem uma forte correlação com o dólar. Então, se o dólar sobe, o IGPM, que tem na sua composição commodities que são negociadas em dólar, tende a subir. O IGPM de outubro, ele fechou em 20,93%. Ou seja, esse percentual vai reajustar os contratos que vencem em novembro. Mas o que está se orientando? Como é um índice grande, as pessoas, muitas tiveram a sua renda reduzida, alguns, inclusive, até perderam, né, os seus empregos. Se orienta que o inquilino procure, né, o proprietário para uma negociação. Claro, isso sempre através de uma imobiliária, que vai fazer esse meio de campo. Devido a essa situação difícil para todo mundo, as negociações estão sendo exitosas, ou seja, está ocorrendo, né, na maioria dos casos, quando o inquilino procura para ou fazer por um outro indicador, ou então fazer por um percentual menor esse reajuste. Lucinele orienta que, apesar da tendência de aumento do IGPM, quem está negociando um novo contrato de aluguel também não deve abrir mão da negociação. O IGPM ele é o indicador mais usado nos aluguéis, mas ele não é indicador único, né? Ou seja, para os novos contratos, o inquilino pode conversar, entrar em negociação com o proprietário, claro, ressaltando sempre através da imobiliária, sobre qual índice quer utilizar. Claro, o GPM está alto hoje? Sim, mas o GPM desse mesmo período do ano passado estava 13 e poucos por cento. Então, ele era um índice baixo, ele oscila bastante. Então, tem meses que eu posso pagar mais, tem meses que eu posso pagar menos. Há 3 anos atrás, por exemplo, o GPM estava negativo. Agora, eu tenho esse valor alto por essa condição atípica, que veio a pandemia, que está tendo uma grande demanda do comércio dos países. Então, por isso que está tendo esse aumento. Nunca se teve um aumento tão grande, né? Pelo menos em períodos recentes,